Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo a visita do consultor empresarial Antônio Carlos Nazi. Nazi, prazer em tê-lo aqui novamente, né? Tu está viajando demais, então os telespectadores estão reclamando da tua frequência maior aqui no programa. De qualquer maneira, são coisas do ofício, né? É uma época para nós muito complicada, porque são épocas de encerramentos de balanço e auditorias de balanços e mais assembleias, e até ontem estamos ainda envolvidos com isso aí. Então, lamento, mas... Vamos ver se a partir de agora o Nazi estará conosco mais frequentemente. Importante porque ele traz conteúdo, tantas coisas que aconteceram, né, da última vinda dele aqui, que foram previstas por ele, inclusive, né? Essa questão do PIB fosse uma previsão tua, né? Foi em janeiro, né? Que eu estive em janeiro. Eu via as previsões de 2,8, né? Eu não sei de onde é que eles estão tirando esse número, né? Mas agora já estamos em 1,7. 1,71, Então, eu acho que nós vamos chegar a algo parecido com o ano passado, porque nós continuamos com desemprego alto, nós temos aí, está vendo um dado de ontem ainda, 60 milhões de brasileiros endividados. Lógico que isso tudo retrai consumo e, consequentemente, crescimento não acontece. Não é? Tivemos alguns setores que teve uma reação automóvel em um determinado período, ali, fevereiro, né? Mas a tendência é nós termos ainda um ano difícil, né? A indústria ainda trabalhando em cima da capacidade ociosa, recuperando, mas não trabalhando a pleno. Tem alguns setores, que pega a indústria têxtil, por exemplo, é uma indústria que é um termômetro interessante, porque é uma indústria que, ela crescendo, ela mostra que o consumo aumentou, não é? Mas o varejo está ali no crescimento razoável, 2%, 3%, que estão prevendo para esse ano. Enfim, eu acho que nós temos todos os elementos para não ficar lá muito otimista com 1,7%. Com as ressalvas que a gente tem que ter com o Ibope, na última pesquisa do Ibope lançada essa semana passada, foi de que o governo, o índice de 35% de bom e ótimo para Bolsonaro diminuiu em relação à pesquisa anterior. Mas, de qualquer maneira, 66% entre bom, ótimo e regular. Tu acha que é uma avaliação boa para um governo que está há 3 meses no governo? Eu acho que sim, porque você fazendo um exame de todos os governos, eu acompanho desde o tempo do ginásio do Juscelino, não é? Sempre os primeiros meses de governo são complicados e tal. E aqui no governo Bolsonaro, eu acho que tem algumas coisas que eles poderiam... Eu já disse aqui, em janeiro, que eu não governaria por rede social. Eu acho que fazer campanha na rede social, ele não tinha outra alternativa, porque não tinha tempo de televisão. Mas governar por rede social, com Twitter e tal, está dando o que dá, dando essas confusões todas absolutamente desnecessárias. Então, são desgastes desnecessários. E aí vem a questão das discussões dos filhos com o vice-presidente Mourão. A própria nomeação de alguns ministros foi catastrófica, esse da educação, né? Embora trocou, acho que 6 por meia dúzia, esse não é tão polêmico, mas não tem uma experiência na área educacional. Enfim, vamos ver, tem esse ministro de Relações Exteriores e tem de contrabalanço ainda a dona Damares, aquela que só diz bobagem, né? Então, essas coisas eu acho que dificultam, mas acho que toda a avaliação do governo está em cima da figura do Bolsonaro, que é uma pessoa simples, uma pessoa que transmite uma simplicidade muito característica do povo brasileiro, só que no meio empresarial está todo mundo ainda esperando, né? Não só a reforma da Previdência, Silvio, porque eu acho que já se discutiu isso aqui, a reforma da Previdência é algo necessário, devia ter sido feito lá há 20 anos atrás. Se o Paulo Guedes agora, que nós vamos poupar R$1 trilhão, não é? Se nós falarmos em 20 anos atrás fazendo, nós já teríamos que ter poupado 2 trilhões de reais. Então, um número bem simples, não? Então, eu acho que tem que ser feito, nós vamos ter um efeito realmente mais a longo prazo. A pergunta é, né, o day after, aí, o que vai acontecer? Tá, tudo bem, aprovamos a reforma da Previdência, tá, e agora? O que nós vamos fazer? Nós temos que fazer a reforma tributária, nós temos que fazer a simplificação tributária, nós temos que fazer uma reforma política,
né? E, logicamente, que a reforma da Previdência só vai funcionar no longo prazo se nós acabarmos com os privilégios, com as aposentadorias integrais. E aí é que está o problema, né? E aí que está dando a confusão. Veja bem, os políticos, o pessoal que é no Congresso mesmo que tenhamos tido uma baita renovação, né? Já se diz que, por exemplo, políticos e fraldas têm a mesma... tem uma certa semelhança. Elas têm que ser trocadas de certa frequência, porque pelas mesmas razões, né? Políticos e fraldas. Então, nós tivemos uma renovação no Congresso Nacional, mas isso, de qualquer maneira, parece que ainda não, na prática, não teve uma evidência na mudança de postura do Congresso, né? Não, porque existe toda uma cultura lá que é muito difícil você fazer uma mudança, não é? Nós tivemos catastróficos aí, últimos governos, eu emendo um pouquinho aí com o segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, foram uma série de coisas que deveriam ter sido feitas e poderiam ter sido feitas porque tinha maioria no Congresso para fazer, mas se nós olharmos tanto o Fernando Henrique Cardoso quanto o Lula e quanto o Dilma, a barganha com o Congresso, a Dilma, quando resolveu virar as costas para o Congresso, deu no que deu. Na primeira oportunidade, o Congresso deu um raspão nela e ela se foi. Não é? Então, eu acho que o Bolsonaro tem que ter, os líderes que estão lá no Congresso, pelo que eu tenho conversado com pessoas que tenham uma relação partidária, lá, são muito fracos, são pessoas que não têm aquela liderança que deveria ter. Então, está difícil montar uma base, não é? Então, ele está montando uma base meia pontual. Temos que aprovar a Previdência, então, tá bom. Tá, e depois, o que vai acontecer? Você não tem uma visão de uma base no Congresso para aprovar o restante das reformas. Não? Então, eu vejo com essa preocupação. Não? Mas nós temos que dar um tempo, né, para essas coisas acontecerem, ver o que... Até porque... Né, qual é o efeito final dessa reforma da Previdência? Até porque o PT assumiu em 2003... terminou lá em 2016, com a defenestração da Dilma. Quer dizer, nesse tempo todo, o PT aparelhou o Estado, aparelhou as instituições, no judiciário, no legislativo, as instituições públicas, as universidades e tudo. Então, esse desafio do Bolsonaro, no começo, é desmontar isto. E até tu desmontar isso para montar a tua equipe, montar o teu projeto, leva tempo, né? Me disse uma pessoa do governo, que eu já mencionei aqui, não quero mencionar o nome dele, mas ele me disse que foram 344 milhões quebrados de empregos novos, em estatais, com pessoas ganhando 15, 20 mil reais por mês, que não funcionaram até agora. Entende? Faliram as empresas. Então, isso você tem... O Onix parece que só na Casa Civil tinha 10 mil pessoas lotadas na coisa. Então, isso tudo precisa tempo, né, para você fazer um acerto. Mas vamos tocar. Eu acho que o ano vai ser difícil. Se nós fizermos um cálculo muito simples, se nós não tocarmos e resolver o problema do déficit primário, né, nós em 4 anos, que estão prevendo que não vão zerar o déficit primário antes de 2022, se tu falar num déficit, num juro de Selic 6%, nós estamos falando de 240, 250 bilhões por ano de juros. Ora, 4 anos é 1 trilhão da poupança. Se nós vamos levar 10 anos para poupar 1 trilhão na Previdência, nós vamos gastar em 1 ano 1 trilhão, pagando, em 4 anos, pagando 1 trilhão de juros. Mas tu acha que mesmo esse quadro que está aí, que tu colocaste muito bem, bem concreto, bem verídico, o Brasil poderá receber investimentos necessários para dar uma alavancada na economia? Mas aí que está, o dinheiro no exterior tem. O que precisa é ter uma confiança, ter uma segurança jurídica de você ter reformas que realmente fazem com que a economia comece a reagir. E essa reforma está centrada na reforma do Estado, sobretudo. Sim, mas aí tu vem a questão da Previdência, que o principal problema não é privado, é problema público. Tu tens o problema de uma arrecadação de 35% do PIB, em termos de impostos. Tu tem que baixar isso para 20%, que é uma média mundial, para ser competitivo. Nós temos que abrir o mercado, já falei isso aqui. Com certeza. Mas você tem que abrir o mercado gradativamente, né? E aí você vai trazer muito investimento estrangeiro. Eu brincava essa semana ainda com um cliente que ficou impressionado, que pegou um trem-bala na Europa, etc. Tal.
E eu disse assim, eu não consigo entender, nós gastamos 240 bilhões de juros por ano, com 50 bilhões tu faz um trem-bala de Campinas ao Rio de Janeiro. E nós não temos 50 bilhões para fazer isso aí, o Lula queria fazer. E eu não consigo entender isso. E estrangeiros já me disseram, que vieram aqui, visitaram o Nordeste e tal. Eu não consigo entender como vocês não têm um trem que sai de Belém do Pará e vai até Porto Alegre, até o Chuí. Verdade, é. Entendeu? Podia ter Buenos Aires também, né? Uma integração Podia Sul, né? Seguir Montevidéu. Tem um sonho desse, mas enfim, é um sonho. Mas se você olhar a geografia brasileira, você tem São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, né? E Teresina. Todas as outras capitais brasileiras estão no litoral. Né? Porto Alegre está a 120 quilômetros do litoral. Pega o trem, passa por Torres, Tramandaí, e você vai morar em Capão da Canoa, vai morar em Atlântica, vai morar em Torres, e pega o trem todo dia. Não é? Então, quer dizer, nós gastamos 240 bilhões de juros, está aí o lucro dos bancos, 6 bilhões, né? O Bradesco num trimestre, né? Vai ser recorde de lucro dos bancos. Baseado em quê? Baseado em tomar título do governo. Né? O governo sustentando a rede bancária. Lázaro, espero que tu venha mais seguido aqui, porque na verdade nós temos essa reforma da Previdência que está sendo votada agora na comissão que está analisando o mérito da reforma da Previdência, já saiu da Comissão de Constituição e Justiça que analisou a questão da constitucionalidade ou não, mas tem muita coisa que vem por aí, eu tenho certeza, e é importante que tu venhas aqui, que tu tenha esse feeling, né, de empresarial e os contatos com os empresários para nos dar essas informações e passar para o nosso telespectador, tá? Vamos ver se tu vem mais seguido. Tá bom. Um grande abraço, obrigado por hoje. Obrigado. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já.